Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre uma peça de teatro, uma peça baseada num livro, inclusive, que chama O Escrivão Bartleby, eu nunca vou saber falar isso, desculpa. O livro é um conto curto do Herman Melville, o mesmo autor do Moby Dick, né, do clássico. E é uma história muito simples. Ela é uma história. Basicamente é um advogado ali preeminente, que seria o equivalente ao que a gente chamaria aqui no Brasil do tabelião, do cartorário, que é o cara que faz documentos autenticados, só que na época copiados à mão. Ele tem entre os seus funcionários um copista, que é o Bartleby, que surge meio do nada e trabalha assim com exímia vontade nas cópias. Daí um dia esse advogado pede pro Bartleby para revisar com ele um documento e o Bartleby simplesmente diz: prefiro não. E de forma extremamente pacífica, de forma extremamente neutra, e isso impacta o, o advogado de uma forma assim é, quase surpreendente, porque ele mesmo fala assim, ele não consegue entender essa resistência pacífica do Bartleby. E a partir daí, o Bartleby ele vai agindo dessa forma sequencialmente, né? Se negando a fazer várias e várias coisas. O Bartleby é um personagem de pouquíssimas palavras durante a peça. A maior parte das falas dele é prefiro não. E é uma peça muito interessante de ver, porque ela é perturbadora. O, a forma como o advogado se abate diante da situação, né? A forma como ele não consegue reagir, como ele não consegue nem pensar o que fazer, não consegue, ele sente uma raiva, mas ele não consegue descontar, e ele vai deixando, e aquilo vai atrapalhando a vida dele num nível que ele não consegue resolver, e ele vira um motivo de chacota, que ele tem esse funcionário que resiste a toda a ordem dele e que desobedece todo o comando. E tudo pro Bartleby é o prefiro não. Prefiro não. E a peça é sobre isso, sobre essa reação desse cara, desse desequilíbrio de poder, né? Porque ele teria o poder de demitir o Bartleby a qualquer momento, de pôr o Bartleby na rua, mas ele começa a entrar nessa paranoia do que fazer com o Bartleby, começa inclusive a questionar se a missão dele na vida é cuidar do Bartleby. E, e assim, é uma peça bem. Ela é curta, é uma história curta, é uma história muito interessante, é muito potente, é um argumento muito potente, mas infelizmente sim, eu acho que a maioria desses textos que tem essa conjuntura extremamente poderosa e esse desequilíbrio e essa tensão, eles são bem difíceis de encerrar bem. Então, eu não sei, eu não vou dizer assim, mas você não gostou do final? Sei lá. Eu acho que é um tipo de peça que não conseguiria ter um final. Mas não me agrada tanto o final. Só que independente do final, ela é uma história fantástica. É uma construção fantástica, são personagens fantásticos, é um texto poderoso, tem questionamentos muito interessantes ali naquele meio, e vale muito a pena ver. E vale muito a pena, é muito intenso, intenso, até o final, que vai ser ali um final. É, é, esse é o grande problema das situações brilhantes e quase impossíveis. Os finais delas normalmente são ou anticlimáticos ou meio fora das possibilidades. Essa montagem que eu vi, ela foi feita, interpretada pela Cássia Goulart e o Vanderlei Bernardino. É uma montagem que está bem premiada, tem um cenário lindo, teve 2 indicações ao Prêmio Shell. É uma remontagem lá de 2008, né?
Teve duas indicações ao Prêmio Shell de melhor atriz e melhor cenário. E o cenário de fato é maravilhoso. Eles estão fazendo umas apresentações na Biblioteca Mário de Andrade, apresentações gratuitas, e aparentemente eles estão dando uma viajada, tentando apresentar em lugares onde eles possam fazer essas apresentações gratuitas. E, obviamente, o teatro da Biblioteca Mário de Andrade, apesar de ser moderno, equipado, confortável, ele não foi pensado para ser um teatro, ele foi pensado para ser meio um auditório. Mas mesmo assim, o cenário da peça ele é tão bom, ele é tão bem criado, que supera qualquer dificuldade. A direção é do Joaquim Goulart. Nesse dia que eu fui, talvez o Vanderlei Bernardino não estava no seu melhor dia. Ele deu umas engasgadinhas no texto, tal, mas isso acontece, né? A peça ela é bem dirigida, ela é legal, ela vale muito a pena ver. Tem mais uma apresentação aí na Biblioteca Mário de Andrade. Se você vê a tempo esse vídeo, eu vou postar no dia 25. A apresentação é no dia 26. Mas eles devem estar viajando por aí. E se você um dia vê que está rolando a peça Bartleby perto de uma biblioteca perto de você, eu não sei se vocês estão fazendo isso na biblioteca, mas sei lá, num espaço perto de você, e você tiver a oportunidade, assista que, puta, é um texto muito interessante. Eu tinha muita curiosidade sobre esse livro. A extinta editora Kozak Naif publicou uma edição linda do Bartleby, uma capa de couro e tal, e a sinopse é muito intrigante, então eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca comprei a edição, nunca li o texto, fiquei com vontade de ler, bem mais agora. Mas foi uma oportunidade de conhecer, né? Se eu não tiver uma chance em algum momento de ler o livro, pelo menos eu conheci o texto através dessa visão aí, dessa peça que é bem bacana. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam, se não, comprem o livro, leiam. Deve ter não só essa edição da Kozak, deve ser um texto que tem mais reedições, até algum e-book, alguma coisa. Vou deixar o link aí na descrição do que eu achar. E é isso. Valeu, até mais.